Vamos receber Nilo Loureiro no Arte Estúdio Imaginário. Hoje temos a oportunidade de falar com ele e começo por te colocar a questão ou pedir que desconstruas um bocadinho aquilo que é o título, o tema que nós demos à conversa. Autor de BD, agora a sério, o que fazes? O desenho que eu escolhi é um desenho de uma história que eu agora estou a trabalhar e que não tinha nada a ver com o contexto que utilizamos. Mas às vezes o processo de fazer uma banda desenhada é uma coisa dolorosa e sempre com uma disciplina em que muitas vezes nos leva a dizer, pronto, isto é a última vez que eu faço, não é? Esta é a última história que eu vou fazer. Então temos que brincar, e isso acontece em quase todos os autores, às vezes a gente vê as exposições dos originais dos autores, bandas desenhadas muito disciplinadas, como por exemplo do estúdio do RG, ou Edgar Pierre Jacobs, e depois no rodapé, ou seja, na parte fora dos desenhos, aparecia uma série de piadas e uma série de explicações surpreendentes de uma história alternativa que não tinha nada a ver com a história, mas que se percebe que era quase necessário para descomprimir. De maneira que, no fundo, esta é só uma piada para descomprimir, digamos, um punchline muito conhecido, não é? Que é quando a gente diz que eu quando for crescido quero ser banda desenhista, não é? E o outro diz, pois, eu também queria ser chefe de banda, não é? Portanto, uma coisa é o que as pessoas querem ser, outras coisas é o que vão ser, portanto, a sério, não é? O que é que vais querer ser? Portanto, foi só nesse sentido. Falaste no processo e quão doloroso isso pode ser, o processo criativo. Eu gostava que falasses um bocadinho do teu processo, até em termos de se tu preferes estar a trabalhar na BD em todo o seu plano, quer seja o argumento e o desenho, ou se te agrada mais fazer o trabalho do desenho em cima de um argumento já existente, ou até que seja escrito por outra pessoa, mas com base numa ideia tua, por exemplo. O processo criativo, quer seja em banda desenhada ou noutra forma de arte, é sempre um processo doloroso. O lutar contra uma folha branca até mesmo na escrita, não é? É qualquer coisa que perturba, não é? Sobretudo quem tem pretensões de fazer uma coisa nova, não é? Se quer fazer uma coisa mais ou menos igual ao que já viu, se calhar não é assim tão perturbador. De maneira que também não vejo que seja nenhuma peculiaridade minha, às vezes, ter essas fases mais conflituosas com aquilo que estamos a fazer, e é uma situação mais ou menos, penso eu, até recorrente. A banda desenhada é algo que, se o autor fizer tudo, como estavas a perguntar, se pensar no argumento, no desenho, que é apenas duas vertentes que normalmente são quase autossuficientes, mas cada vez mais, se a gente olhar para a banda desenhada japonesa ou americana, percebe que estes dois são apenas dois dos vários componentes no processo. A gente percebe que é algo bastante complexo, claro, talvez não tão complexo como um filme, mas que obriga, se um autor faz tudo, a estar com a cabeça dividida em várias partes, não é só escrever o argumento, é pensar como é que esse argumento, portanto um texto literário, vai ter um guião para banda desenhada, não é para teatro, não é para cinema, não é para cinema de animação, é para banda desenhada. A propósito da nossa conversa, que não foi aqui gravada, mas, ou se calhar até foi, não sei, sobre diferenças entre cinema de animação e banda desenhada. O cinema de animação é bastante mais fácil, obviamente, não é? Então, queres fazer um movimento,
ele move-se. O único problema é fazer o movimento propriamente dito, não é? São milhares de desenhos. Pronto, mas a pessoa quer, eu quero que o fulano vá, levante-se daquela mesa e vá para a outra, não é? Fazendo um percurso por meio da sala. Então eu ponho o desenhado ali, vai para o meio da sala, vai para a outra. Pronto. Está. E uma desenhada, como é que se faz isso? Tem-se uma vinheta e a pessoa diz, eu quero dizer nesta vinheta que ele está sentado e vai para aquela mesa. Não consegue, tem que puxar pela cabeça. Portanto, normalmente, muitas vezes, até nem é o desenhador que tem que pensar nisso. E também não é o fulano do texto. O fulano do texto faz o argumento. Pelo meio, há alguém que pensa no layout, sabe muito banda desenhada, vai ver umas coisas no cinema, porque há sempre muita contaminação, viu umas coisas de cinema de animação e diz, olha, isto pode-se fazer desta maneira, pode-se fazer da outra, depois, em conjunto, se escolhe. Quando um autor pensa nisso, ele nunca se está completamente à sua arte. Ele está a desenhar, mas está a pensar, mas espera aí, mas agora o leitor vai ver e vai confundir esta personagem com a outra. Será que ele percebe que é isto que eu quero comunicar? Portanto, e então está sempre, aliás, tem piada porque há sempre uma relação um bocado conflituosa entre o autor do desenho e o autor do argumento, porque eles estão um bocado sempre, o autor do desenho sempre a dizer, eu acho que o texto devia se alterar um bocadinho neste sentido. E o outro diz, não, o desenho é que se devia alterar no outro sentido. Quando a pessoa está sozinha, parecendo que não é pior, porque ele tem um conflito consigo próprio, não é? Portanto, nesse sentido, acaba por ser mais complexo. Mas o final é sempre mais gratificante, não é? Porque a pessoa assumiu todos os riscos. Eu, sinceramente, sempre fui o argumentista e o desenhador. Só agora estou a fazer uma experiência em que eu não sou o argumentista. E, apesar de gostar muito do que eu estou a fazer, há algo que... ou seja, a pessoa sabe que tem que ficar pelo nível de competência. Ou seja, quase que a pessoa diga, eu não vou para aqui porque isto já não me compete. Portanto, ele não me compete. Ele diz que é assim, eu acredito que é assim. Ele diz que assim vai resultar, eu só faço os desenhos. Mas depois, posso-lhe dizer, eu avisei-te, não é? E quando somos nós, isso custa muito a dizer, eu já tinha pensado que isso ia ficar mal, mas fui preguiçoso e não corrigi. Portanto, e isto resumindo, é mais complexo e mais conflituoso se fizermos tudo junto, mas é mais compensador no final. Portanto, isso eu acho que é óbvio. Agora, se tivermos um grande argumentista, um fulano que tem uma grande experiência, que nos puxa para além daquilo que a gente habitualmente costuma fazer, ou que nos leva para direções que a gente até tem medo, não é? Porque não é as zonas do nosso conforto, isso é capaz de ser interessantíssimo, não é? Portanto, eu não tenho a experiência de ter realmente autores que tenham uma posição quase de gurus, não é? Que me leva a dizer, poxa, eu sem aquele fulano eu estava muito atrás, não é? Depois aprendi muito com ele. Isto é um meio que somos todos mais ou menos amadores, não é? Temos muitas referências de bons e profissionais, mas normalmente esses bons e profissionais, na sua quase totalidade, são sempre estrangeiros. Portanto, os grandes desenhadores portugueses acabam por ser desenhadores dos anos 40, anos 50, portanto, foi, digamos, a última geração que ainda conseguiu continuar a viver unicamente a banda desenhada. Portanto, a partir daí, mais ninguém conseguiu viver da banda desenhada exclusivamente. Ia colocar-te esta questão também da relação com o argumentista, se existia muito conflito, se o resultado era gratificante, mas neste caso, tu, para além de um argumentista, tens também alguém que está a pintar os teus desenhos. Mas isto foi só por questões pragmáticas. Havia falta de tempo e eu não tive... Mas és tu que estás a controlar esse processo também? Portanto, ele sabe exatamente o que é que tu queres em termos de cor, ou fica também ao critério dele? E há aqui ainda uma terceira parte que no fim te faz olhar para o trabalho até ou com satisfação ou com algum desconforto, não era bem isto que eu estava a prever? Quando temos um guionista, eu faço os desenhos e uma terceira pessoa faz as cores, de
de certa maneira eu tenho que controlar um bocadinho mais as cores do que se fosse só eu que estivesse a gerir tudo e pedisse a alguém para fazer apenas as cores. Porque tenho que respeitar não só as intenções que eu tinha do desenho, e eu devo também fazer uma parte, quando eu fiz os desenhos eu tencionava ser eu a colori-los. O que quer dizer que os desenhos estão preparados não só para a cor, como para um certo tipo de pintura. Portanto, há alguns tiques que eu já sei, algumas linhas que eu já sei que é a diferença entre o claro e o escuro, e que nem sempre é facilmente interpretado por outra pessoa. Mas isso facilmente eu também transmito. Mas depois tenho uma pessoa que tem a intenção de a história fazer um certo sentido e que praticamente não passou pelo colorista. O argumentista apenas me explicou quais são as suas ideias. Portanto, obriga-me a passar-lhe bem mais material do que apenas os meus desenhos. Para mais, esta banda desenhada é com personagens reais. Portanto, isto é um projeto da faculdade o que é que ele faz? Em termos, ele faz uma primeira coloração onde ele diz mais ou menos quais são as cores, quais são as opções bases, ainda sem os filtros, ainda sem as luzes. Passa-me em JPEG e eu vou dizendo, não, este aqui tem que ser mais escuro, este está bem, este não pode ser esta cor. Às vezes a gente tem sempre ali um problema que é os verdes da paisagem, não é? Portanto, o verdejante para uns é uma coisa, para outros é outra, não é? Portanto, eu sou um homem mais do sul, ele é um homem do norte, portanto, a ideia do fértil para um homem do sul e a ideia do fértil de um homem do norte são diferentes, têm piada. Mas pronto, mas eu explico do ponto de vista o que é que eu quero transmitir ao público, e o público não é do norte ou do sul, não é? Portanto, mas pronto, aí estamos um pouco sempre, isso é a grande vantagem também dos meios informáticos, não é? Portanto, aquilo em tempo real, quando eu estou no computador, portanto, acende-se uma luz, é porque ele está-me a dizer qualquer coisa, eu vou ver o que é que ele está para ali a dizer, ele está-me a perguntar, olha, aqui nesta prancha, este fulano não é o mesmo do outro lado, não, passa, eu é que sei todos de iguais, não é o mesmo. Portanto, dá-lhe uma cor diferente no cabelo ou coisa assim. Tu achas que o argumento aos olhos do leitor tem importância, necessita desse cuidado literário, ou o leitor quer de facto é ver imagens e a densidade da história também não é assim tão significativa? Ou essa pergunta está a ser mazinha, ou não estás a dar a importância do argumento na banda desenhada. A parte literária, o belíssimo texto que está no balão, é importante, mas essa não é a parte principal do argumentista. A parte principal do argumentista é conseguir transmitir uma história. O conceito da narrativa, e é nisso que se baseia a banda desenhada, é a narrativa. Por alguma razão, a malta passa o dia fascinada, ainda a gente, às vezes, quando a gente fala com as pessoas adultas, então, mas banda desenhada, mas tem alguma experiência de banda desenhada? Sim, li uns Tio Patinhas e uns Homem-Aranhas. Se o Homem-Aranha lê-se, qual é a importância do argumento? Mas a narrativa é muito, muito importante. E temos grandes argumentistas a fazer histórias sem história nenhuma. E mataram muitas células da cabeça a pensar como é que aquilo se conta, para se poder agarrar. Por exemplo, posso dar um exemplo, o Frank Miller, aquelas histórias em termos de conteúdo é muito fraco, mas são belíssimas narrativas. Portanto, o Sin City, não é? As pessoas agora seguem mais pela televisão, viram o filme, aquilo não tem bem história, não é? Aquilo é um conjunto de episódios, não é? A gente pode interpretar, mas a capacidade que ele tem de fazer com as pessoas ligarem e terem uma identificação com os personagens e, a certa altura, terem entendimentos pessoais do que é que o argumentista está a querer dizer por trás, na banda desenhada é muito importante. Portanto, a parte literária é importante, claro,
bem, se não houver a parte literária, a base, a escrita, mas o que eu penso mais importante é a capacidade de passar da parte literária, da descrição literária, para a narrativa visual. E a capacidade, e isso, num argumento, é muito importante, porque não se vai estar à espera que o desenhador vá pensar, ora bolas, agora o tipo tem aquelas frases lindíssimas e agora eu vou ter que pensar como é que isto se faz em banda desenhada. Por alguma razão, quando a gente compra um álbum, o nome do autor está à frente e o nome do desenhador está atrás. E se for uma adaptação de um clássico do romance, às vezes nem está na capa. Está na capa se for assim, um Saramago, uma coisa assim, porque vende. Mas vamos imaginar, se for um S de Queiroz ou qualquer coisa, o S de Queiroz também vende, porque ainda para mais a malta compra porque é da escola. Mas pronto, se for assim um Lobo Antunes ou coisa assim, se calhar até só está lá dentro, baseado no romance de Lobo Antunes. O Lobo Antunes não contribuiu para a banda desenhada. Claro, a base está lá. Quem contribuiu foi alguém que fez a adaptação do romance do Lobo Antunes para a banda desenhada. E isso é muito importante. E só para acabar, claro que é muito... muitas vezes as pessoas desfolham a banda desenhada e dizem, eu já li, eu já vi essa. Aliás, até mais, eu já vi a banda desenhada, não li, vi. E entendi tudo. E a pessoa fica toda orgulhosa, portanto, se o livro é nosso e alguém nos diz que leu a história, ou pronto, viu a história, mas não leu tudo, mas deu para entender, porque está bem narrada. Portanto, claro que há sempre lá pormenores que a pessoa provavelmente não vai apanhar. Mas até é bom, porque pode ser que uma segunda leitura apanhe esses pormenores. Achas que a BD, em Portugal concretamente, pelo número de leitores ou pelo tamanho das secções de banda desenhada nas livrarias ou até pelo número de autores que existem hoje em dia, autores, desenhadores, argumentistas, achas que está bem? Ou seja, tem expressão, existe de facto, ou é um nicho? É tão nicho, que eu não só conheço todos os que desenham, como até acho que conheço todos os que leem. Portanto, é pior do que se pode pensar. Apesar de muitas pessoas gostarem de banda desenhada, apesar de, inclusive, terem passado por uma fase de crescimento e de aprendizagem que lhes passou muitos livros e provavelmente até bons livros de banda desenhada pela mão, há sempre um estigma de uma certa falta de seriedade desse tipo de literatura, talvez baseado no facto que é muito verdade, não é? Talvez os primeiros cartoons fizeram-se para as pessoas que também não sabiam ler poderem comprar o jornal e poderem seguir algum acontecimento e terem algo que lhe olhar. O facto da secção infantil dos jornais ser a tirazinha de cartoon, portanto, há um estigma de que a banda desenhada é para crianças e se as pessoas continuam a ler é porque têm problemas mentais, portanto, têm um pequenino atraso ou não sabem ler. Esse estigma, apesar das pessoas dizerem não, agora as coisas já não são assim, portanto, como a igreja, não, agora a gente respeita as mulheres, desde que ela esteja calada, não é? Portanto, a gente respeita a mulher. Portanto, uma coisa parece que muda, mas na realidade esse estigma está lá sempre. E esse estigma faz com que as pessoas não vejam muita seriedade nesse tipo de arte, nesse tipo de narrativa. E na realidade temos muito boa banda desenhada e muito má banda desenhada, não é? Mas isso com literatura também existe, não é? Portanto, cada vez mais a gente vai aos grandes espaços, às grandes superfícies de livros e depara-se lá com o livro do dia ou aqueles que são mais vendidos e a gente fica naquela... Até duvidamos, mas será que o autor escreveu mesmo isto? E pronto, e vende-se. E, no entanto, não é por isso que se vai comprometer a seriedade da literatura. Achas que há autores que são mais interessantes para quem está a começar nesta área, por exemplo, ler até numa perspectiva de estudo? Portanto, que sejam mais interessantes ou por serem muito diferentes ou que deem alguma coisa de novo, uma nova perspectiva para uma abordagem à banda desenhada? O grande problema de começar para um neófito de banda desenhada ou
para quem apenas leu o Asterix e o Tio Patinhas, passar para autores alternativos é quase a falta de suporte do que é que está por trás daqueles autores, ou seja, o que é que ele está a tentar não fazer. Seria mais fácil fazer o que os antecessores fizeram e ele está a tentar não fazer. Portanto, eu nunca acharia que seria bom aconselhar autores muito alternativos para pessoas que começaram a ver banda desenhada, porque há coisas tão boas em autores que são consagrados dentro desse nicho. Mas para quem não conhece, acabam por ser desconhecidos. Um incontornável, que eu acho que é consensual, os autores dos anos, finais dos anos 70, princípios dos anos 80, do Metal Hurlant, um Moebius, um Enki Bilal, um Manara, na corrente, no renascer da banda desenhada americana, um Frank Miller. É muito elucidativo ler-se histórias e ver-se a data de escritura, do desenho, do lançamento da história, porque parece que o nosso mundo do visual e do visual em movimento fica ali explicado. Embora estejamos aqui a falar de banda desenhada, a tua área profissional é a arquitetura. E eu sei que já te tenho perguntado várias vezes qual é a relação ou o que é que une a arquitetura e a ilustração. O que eu te quero perguntar é exatamente o oposto. É o que é que separa e, sobretudo, em termos pessoais, porque é que é importante para ti manteres a tua atividade profissional como arquiteto, mas também teres esta segunda linguagem que é a banda desenhada. Porque é que é importante? Ou seja, como é que eu, como ilustrador, insisto em fazer arquitetura? Ou seja, então tenho um futuro tão bom em banda desenhada, porque é que eu insisto na coisa da arquitetura? Não é? Eu, antes de ter uma formação de arquitetura, já tinha alguma experiência de banda desenhada, o que quer dizer que se alguma coisa contaminou outra, foi a banda desenhada que contaminou a arquitetura. Então, eu sempre utilizei a disciplina que ganhei na banda desenhada para suportar algumas das partes mais duras e mais difíceis, e dos percursos às vezes mais difíceis de ultrapassar da arquitetura. O que quer dizer que essa metodologia sempre lá ficou. Mesmo que a pessoa dissesse, não, eu acabei com aquilo, não, houve uma base, houve um beabá. O meu vocabulário andava muito à volta da banda desenhada. O que quer dizer que sempre queria contar alguma história, contava através da arquitetura, mas a arquitetura tem alguns limites do pessoal, digamos, do subjetivo que nós podemos colocar num projeto, não é? Porque nós não estamos a projetar para nós, não é? Portanto, não estamos a dizer, olha esta casa transmite o que eu penso sobre a sociedade. Não, a casa é para alguém, portanto, tem que saber qual é as expectativas do cliente. Claro que eu tenho uma interpretação dessas expectativas. É natural que eu tivesse sempre alguma insatisfação na narrativa daquilo que seria o meu percurso pessoal e a possibilidade de poder transpor aos outros algumas experiências. Sempre consegui, mais ou menos, com a arquitetura e com o ensino, porque, no fundo, quem não consegue fazê-lo ensina aos outros a fazê-lo, não é? Portanto, se não consegue atingir certa coisa, pelo menos dá-nos algum gozo em ensinar aos outros e dar ferramentas para eles poderem conseguir atingir aquilo que a gente eventualmente não conseguiu, e com isso há compensação. Mas houve uma altura que eu achei que era demais e tinha uma ânsia de contar histórias e acabei por ter uma janela de tempo que é a crise da arquitetura, não é? e acabei por investir numa pequena banda desenhada e pronto, e a partir daí o bicho apareceu de novo, e a pessoa a certa altura, quando para
e retoma de novo, é que percebe que na realidade nunca parou, andou sempre com problemas mal resolvidos, não é? É quase como quando a pessoa se divorcia de uma mulher. Eu até estou a dizer isto, parece que tive alguma experiência nesse campo, não tenho qualquer experiência nesse campo, mas a gente lê a história, não é? Portanto, a pessoa divorcia-se da mulher, mas nunca deixou de desgostar bem dela. E depois quando alguém diz, então e a fulana tal, não me fales nela, eu nem quero pensar nela, portanto, está algo mal resolvido. Não é a primeira nem a segunda vez que esse fulano vai reatar relações com essa mulher e vai tornar novamente a viver com ela. Depois zanga-se de vez e pronto, e depois, mas pelo menos houve qualquer coisa ali que precisava de ser resolvida. E com Banda Desenhada, eu acho que era assim. Eu já estava naquela do chegar às livrarias e não olhar para a zona de Banda Desenhada. É doloroso, quer dizer, a pessoa via o que é que havia, algumas coisas e tal, mas depois não passava muito tempo na Banda Desenhada. Portanto, não comprava muita Banda Desenhada na ideia de que, não, aquilo faz-me sofrer, aquilo é doloroso. Mas a pessoa só percebe mais tarde, quando volta e percebe, pronto, realmente foi ali uma negação que eu tive, porque não tinha tempo, por isso simplesmente. Eu cresci a fazer banda desenhada, eu cresci a ler banda desenhada, eu apliquei essa metodologia dessa disciplina, porque a banda desenhada é algo com uma grande disciplina, não é? Portanto, aliás, há uma frase que diz tenta completar, não tentes ser perfeito. Portanto, isso é uma disciplina que se aplica muito aos bandas desenhistas, não é? Portanto, quando tentam ser perfeito, não acabo como comecei, que é desconstruir, no sentido que tu não querias a pergunta, que é, apesar das pessoas interpretarem sempre isso como, tudo tu fazes em banda desenhada, aprendeste em arquitetura, não foi? Confessa lá. Aí eu fico danado, porque é exatamente o contrário, não é? Portanto, queria também perguntar uma coisa. Portanto, vens cá no dia 17 para falar num livro que está quase a terminar. Eu queria te perguntar, tendo em conta que todos apreciamos o teu trabalho, se para além deste trabalho podemos esperar com mais trabalhos em breve. Só mesmo em 2015 é que eu tive tempo para voltar a pensar numa nova história. E estou a pensar numa história de ficção, chama-se Sul, ou pelo menos é o nome que está apontado, não quer dizer que depois à última da hora a gente não o tenha que mudar, mas portanto é o nome Código Sul, não é? Enquanto ainda está. Começou por ser um argumento meu, com desenhos meus e cor minha. Agora já não tem um argumento meu, ou seja, eu dei o argumento a um argumentista, porque a certa altura achei que a história tinha pernas para poder ser um pouco mais do que eu desenhei. Portanto, agora já não é um álbum, agora já é uma série de álbuns. E pronto, estou em ânsias de acabar este para começar o outro. Se limites nenhuns te fossem colocados, orçamento, tempo ou espaço geográfico, qual era o sonho em BD que tu gostavas de explorar? Sonho como? Qual era? Alguém com quem quisesses trabalhar, um projeto, uma editora, se nenhum limite existisse, financeiro, nenhum, um sonho que tu tivesse, alguém com quem gostasse muito de trabalhar, conseguias identificar um logo de cabeça ou não? Se calhar eu tenho sonhos pequeninos. Eu conheço um desenhador português, que é o Daniel Maia, que eu tenho um sonho de fazer uma história com ele, mas quer dizer, mas se calhar não é tão difícil com isso, ou seja, quando me dizes que se não havia limites de dinheiro, sim, eu não posso trabalhar com ele porque ele também tem os seus projetos editoriais, eu tenho os meus e nem sequer desenhamos o mesmo género de coisas. Tempo, também não temos tempo, se calhar tínhamos que inventar uma máquina que fazia parar o tempo para podermos fazer isso.
Mas eu sinto que realmente é assim um sonho muito pequenino, não é? Eu devia falar assim, era de um autor daqueles consagrados, ou que já morreram até, não é? Ou seja, mesmo para dizer que era uma coisa inalcançável, porque esta até parece ser alcançável. Mas eu prefiro, se calhar, pensar em coisas que são alcançáveis do que coisas que são inalcançáveis. Enfim, defeito meu, se calhar. Mas o Daniel da Maia é um desenhador de super-heróis. É um fulano que sabe muito de anatomia, tem uma facilidade em desenhar, tem um desenho que me fascina muito. E eu acho que podia complementar, eu tenho alguma dificuldade, eu pelo menos noto que ele tem alguma dificuldade em fazer ambientes. Eu acho que os dois complementavam, era um sonho que eu tenho, os dois fazemos uma banda desenhada em conjunto. Eu nem nunca lhe disse isso, não é? Mas, quer dizer, pronto. Ou por outra, eu já lhe disse, mas eu acho que ele nunca levou isso a sério, não é? Portanto, às vezes aquelas coisas que, às vezes a gente encontra-se nas feiras e tal, e eu falo nisso, e ele deve pensar assim, já deve ser tanta gente que me diz isso, não é? É mais um. E dia 17, cá estaremos também para ouvir mais um bocadinho sobre o teu processo criativo e para tu partilhares com mais pessoas e inclusivamente trazeres alguns materiais para podermos ficar todos a admirar um bocadinho mais. Vou ver se trago uns esquiços, uns bonecos e exorto as pessoas todas que quiserem falar e participar nessa conversa, eventualmente até trazer alguma coisa que fizeram. Eu sei que há muitas pessoas que têm projetos na gaveta e se calhar agora seria uma ótima oportunidade de me mostrar e a mostrar a outras pessoas e eu poder um pouco falar e falarmos um pouco sobre isso, até porque é muito mais interessante termos uma conversa onde, em vez de ser mimimi, não é? Portanto, sou eu a mostrar coisas, não é? Tipo a estrela, haver realmente vários trabalhos sobre a mesa e poder-se falar e poder-se exemplificar esses trabalhos sobre explicações de métodos, de truques, de coisas que eu possa falar, no fundo.